Olá, eu sou a Regiane Leme e hoje eu vou ensinar para vocês o bordado Bargello. Para quem não conhece, o Bargello ele é bordado em ponto reto. A diferença entre ele e o ponto reto é que o Bargello ele é bordado sempre em formatos geométricos e ele possui essas carreiras formando o degradê de cores. Então sempre que você for bordar, você vai escolher cores com tonalidades próximas para fazer essas carreiras, cada uma de uma cor, para formar esse degradê de cores. Do mesmo jeito quando a gente escolhe as cores para o vagonite. Então essa é a diferença entre a técnica Bargello e a técnica ponto reto. Aqui eu utilizei o Etamine, você pode utilizar esse desenho para panos de prato, pode utilizar em barrados de toalha de banho também, que fica muito bonito. Se você não quiser utilizar o Etamine, pode utilizar tecidos mais grossos, pode bordar com lã e formar tapetes, é só você continuar a sequência do desenho por mais vezes. Esse nosso desenho tem apenas 2 carreiras, para quem for fazer em toalha, tem 2 carreiras de triângulo, mas se você quiser fazer um tapete, você pode só aumentar e continuar quantas carreiras você quiser no seu desenho. Ele tem 46 quadradinhos de altura. Quem conta o furinho do tecido tem 47 furinhos. Com essa medida, nós vamos encontrar o centro da nossa toalha, porque como a maioria do nosso grupo são iniciantes no bordado, então nós vamos começar a bordar a partir da parte mais baixa do desenho. Isso facilita na hora de fazer a contagem e fazer a primeira carreira do desenho. Então nós vamos começar a partir desse primeiro ponto, o ponto mais baixo do desenho. Então para você centralizar, você vai escolher o tecido ou a toalha que você for bordar. Como ele tem 46 quadradinhos, primeiro a partir do ponto mais baixo, você conta os 46 quadradinhos. E deixa marcado. O que sobrar, você vai contar e vai dividir ao meio. Então, se na sua toalha sobra 20 quadradinhos, você vai dividir ao meio, porque vai ficar 10 em cima, seu desenho no centro e 10 embaixo. Então, depois que você fez essa contagem, dividiu ao meio, você já sabe quanto precisa ficar em cima e embaixo. Então, o meu 20, 10 em cima, 10 embaixo, você vai contar agora 10. Então, tira aquela marcação, conta 10, marca, porque nós vamos começar o desenho a partir do 11. Também, para encontrar o centro, esse é o centro da altura. O centro da largura é só você dobrar ao meio. Então, você dobra ao meio, faz a marcação, e aqui também você já tem o centro da sua largura. Daí é só você vir nessa mesma reta até chegar na marcação que você fez da altura com a agulha. Então a altura é feita contando e a largura é feita apenas dobrando o tecido. E você encontra a união entre a dobra que você fez e a agulha que você deixou marcada aqui. Se você quiser conferir, se você contou que era 20, dividiu ao meio, deu 10 em cima, 10 embaixo, você pode contar. Conta 10, conta os 46 e vê se sobra 10 em cima também. Se você quiser ter certeza que você dividiu certinho a mesma quantidade. Para iniciar, a partir desse ponto que você marcou, vai começar com a linha mais clara. Então, quando você for escolher a linha, você precisa de 5 tonalidades de uma mesma cor, ou cores que combinam. Então, no meu caso, eu utilizei tons de marrom e também coloquei o laranja e coloquei um tom de salmão. Então, cada uma vai escolher 5 cores. Você precisa de uma cor mais clara para fazer o contorno, uma cor escura para fazer o centro do desenho, que é o que dá o destaque aqui do nosso desenho, e depois 3 cores para formar o degradê. Então, você vai escolher essas 5 cores. Nós vamos iniciar com a cor mais clara, porque vamos começar essa carreira que forma a parte de fora do triângulo. O Bargello é uma técnica simples, não é trabalhosa de você fazer. A maneira de contagem dos pontos são sempre a mesma. Você vai sair naquela marcação que você fez, você vai sair com a sua agulha de baixo para cima.
deixa o espaço atrás para fazer o arremate. E em todos os pontos, ele sempre vai ter 5 furos de altura. Então, contando com esse que você já está com a linha, você vai contar 5. E vai fazer um ponto ao lado do outro da mesma altura. Então, aqui fiz o primeiro, eu saí no furo ao lado na mesma altura. Quando eu vou fazer o segundo, então, estamos aqui nessa carreira. Então, para quem quiser acompanhar, estou fazendo essa carreira mais baixa. Ela tem 2 fios. Aqui eu vou fazer com o fio simples, não vou fazer ele duplo. Então, aqui eu vou fazer, ó, os 2 fios. Fiz o primeiro, conta 5 de novo. Só que quando eu for sair, agora você percebe que o próximo bloquinho, ele tem uma altura diferente. Quando você for fazer essa mudança de altura de um bloquinho para o outro, você sempre tem que voltar no terceiro furo na carreira ao lado. Quando você sai no terceiro furo, então contando a parte da base, 1, 2, 3. Porque agora eu consigo contar 5 pontos e subir meu desenho, ou contar 5 pontos para baixo e descer meu desenho. Então, dependendo do gráfico que você tem, você sempre vai sair no meio, que é exatamente o centro aqui da altura do seu ponto. Saiu no terceiro furo, você vai contar 5 furos na direção do seu gráfico. No nosso caso, ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes a linha dupla subindo. Então, já fiz aqui, ó, o primeiro bloquinho de 2 fios. Saí no terceiro furo, vou contar de novo 5. Faço 2 fios do mesmo tamanho. Quando você for fazer o segundo, ó, já sai no terceiro furo. E assim você vai fazer até fazer 8. Então, sempre contando 5 furos. Quando fizer 2 fios, você sai no terceiro furo. A diferença entre os desenhos que você for escolher no Bargello vai ser a quantidade de fios de cada bloquinho. Então, aqui eu tenho bloquinhos de 2 fios. Vai ter desenhos que você vai ter bloquinhos de 5, bloquinhos de 2 e 3. Então, isso que faz o seu desenho ele ficar com os formatos diferentes. Então, você vai escolher o gráfico. Todo gráfico tem 5 furos de altura. As suas linhas sempre vão ter 5, sempre vão sair no terceiro furo para mudar de direção. A única diferença é a quantidade de fios que você vai ter em cada carreira de cada bloquinho. Então, aqui eu vou fazendo essa sequência até formar 8. Então, aqui estou terminando o 8º bloquinho. Fiz o primeiro fio, vou fazer o segundo. Saio no terceiro furo. Quando você terminar seus 8 bloquinhos, nós vamos começar a descer. Então, no começo, quando eu falei que quando você sai no terceiro furo, você pode escolher para cima ou para baixo, então agora é só você contar 5 furos para baixo. E vai começar agora a fazer a carreira de bloquinhos. Fez o primeiro, no segundo você sai de novo no terceiro furo. De novo, conta 5 furos para baixo. E do mesmo jeito você vai fazer até formar 8 bloquinhos. Contando esse primeiro que a gente já tinha bordado na carreira de 8, ele já é o primeiro. Então, contando com ele, 8 para baixo. E assim você vai fazer até o final do barrado da sua toalha. Depois, a partir desse, você vai bordar do outro lado da sua toalha. Também esse é como o primeiro, vai subir 8. E vai fazer um zigue-zague, sempre de 8 em 8 bloquinhos, cada bloquinho com 2 fios. Quando você chegar no ponto que estiver mais próximo ao final do seu desenho, então aqui, ó, vai ser o 8º bloquinho também. Então, nós subimos 8, desci 8, então contando esse como o primeiro, contando esse último como o primeiro agora, subi de novo 8. Então, para subir e para descer, é sempre entrando no terceiro furinho, contando 5 furos para cima ou para baixo. Quando você chegar no último ponto, nós vamos
agora fechar o nosso desenho. Então vai ser essa parte agora. Chegamos aqui ao final do desenho, nós vamos começar a subir e vamos começar a fechar essa primeira carreira de triângulo. Só que quando você terminar, você bordou o primeiro fio, que você bordar o segundo, ao invés de você contar 3 furos para o lado, você precisa contar 3 furos para o outro lado, porque agora o nosso desenho vai vir para a esquerda. Então, quando você fechar o último ponto, você vai vir pelo avesso, vai passar por baixo do fio. Lembrando que aqui eu estou fazendo com uma linha fina, ele vai aparecer o tecido. Por isso que quanto mais grossa a sua linha, mais bonito vai ficar o seu avesso, porque você não consegue perceber as passagens de linha que você precisa fazer. Os arremates todos feitos por baixo dos fios. Se você estiver fazendo apenas com uma linha, você pega algumas tramas do tecido, como a gente borda o vagonete. Mas o resultado que você tem, o melhor resultado que você tem é com a linha mais grossa. Então, passei a minha linha por baixo do último fio que eu bordei, porque agora eu vou sair no terceiro furo, só que do outro lado. Então, essa passagem ó, é feita pelo avesso, passando a linha por baixo. Estou nesse ponto aqui, é só passar por baixo para chegar para o outro lado. Sai de novo, terceiro furo, metade da altura. De novo, conta 5, contando esse que você está. De novo, ó, faz 2 fios nesse bloquinho. No segundo fio, você já sai no terceiro furo. E de novo, você vai começar a subir. De novo, vai contar 8 bloquinhos. Então, contando com esse da ponta, 1, 2, 3, você vai subir até fazer o 8. Chegou no 8, você vai descer até formar 8 também. Então, aqui subi 8 bloquinhos, estou descendo. Então, contando com esse de cima, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse da ponta também já contou como um 7, então só falta um bloquinho para fazer a união e fechar esse triângulo. Então, já saí ó, no terceiro furo, vou contar os 5. Vou fazer o bloquinho de 2 fios. Só que agora, ao invés de sair no terceiro furo, que seria esse aqui de cima, aqui é a união entre os 2 triângulos. Então, você vai passar para o avesso, do mesmo jeito, ó, vai passar. Eu preciso, ó, sair nesse furo ao lado, ó. Então, você vai passar com a sua agulha, ó, por baixo. Para você conseguir sair no furo ao lado. Então, vou diminuir aqui um pouco, ó. O desenho que eu tenho é esse, ó. Tem os 8 pontos. Esse ponto do centro, ele não vai ter nenhum ponto em cima dele, ele fica sozinho. Então, por isso que quando você chegar nesse ponto, no 7º ponto, você passa por baixo desses 2, para sair no terceiro furo do outro lado. Esse terceiro furo que eu falei é o centro, ó, desse bloquinho que ficou sozinho. Porque agora, a partir dele, eu vou contar de novo 5. Vou fazer os 2 fios, vou sair no terceiro furo. Então, você percebe ó, que ele fica sozinho. Então, a cada triângulo que eu faço, chegou nesse intervalo, passa por baixo pelo avesso, para começar a fazer o outro ponto. Então, para quem quer visualizar, ó, fechou, fica sozinho o ponto, subiu. Aí que você desce, que encontrou aquele ponto também, passa por baixo no avesso. Então, ó, por isso que é bom ter a linha grossa, que você não consegue
visualizar essa passagem de linha. Então, continuando, você agora só vai subir e terminar de fechar, subindo 8, lembrando que esse que ficou sozinho aqui é 1, então já tem 1, 2, sobe até o 8, desce, formando 8. Assim que você terminar de fechar a primeira carreira de triângulo, então começamos pelo centro, você bordou todo o zigue-zague de um lado, bordou do outro também, chegou próximo ao final da toalha, subiu e voltou fechando os triângulos. Se você preferir, você pode terminar aqui até o final da sua toalha, deixando aqui o seu desenho pela metade também. Então, se você quiser utilizar a toalha, o comprimento total do seu barrado, quiser terminar bordando ao máximo quantos pontos couberem no seu barrado também, aí vai dar preferência de cada uma. Se não, borda, fecha a ponta e começa a subir e fechar os triângulos. Essa é a primeira carreira. Agora nós vamos fazer a segunda carreira, que é também a segunda carreira de triângulos. Dessa vez você só vai precisar fechar a ponta. Você vai escolher qualquer uma das pontas que você bordou, essa ponta mais alta do triângulo, vai sair ao lado dela do terceiro furo. Do mesmo jeito quando você bordou aqui essa ponta do centro. Saiu no terceiro furo. Lembrando, os arremates, se você estiver bordando com a linha grossa, é só passar a linha por baixo de alguns fios. Se estiver bordando com a linha fina, você pega algumas tramas do tecido. De novo, conta 5 furos. E a maneira de bordar vai ser a mesma. Então, a partir desse ponto, pode escolher qualquer uma das pontas. Se quiser começar do canto, para de um canto ao outro, também fazer uma linha reta. Fica até mais fácil, que você vai fazer menos arremate. E vai fazer do mesmo jeito, ó, sempre dois fios, né, de cada bloquinho. Fez o segundo fio, sai no terceiro furo. De novo, conta 5. E vai fazendo esse desenho. Então, aqui eu já tenho esse como primeiro. Então, 1, 2, 3. E eu vou fazer um total de 8 bloquinhos de novo, do mesmo jeito que a gente fez as duas carreiras até agora. Você vai subir, deu 8, desce, até encontrar com esse ponto aqui do centro. Essa carreira aqui vai ficar também com duas pontas, do mesmo jeito que o outro lado. Então, aqui já chegando ao final do desenho, fazendo o último bloquinho. Então, quando você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo é a ponta mais alta do outro desenho. O arremate aqui, como a linha é muito fina, você só vai passar por algumas tramas do tecido, sem passar para o lado direito. Vai bordar como se fosse o vagonete, pegando somente as duas tramas mais altas. Quem estiver bordando com a lã, ou também fazendo com a linha mais grossa, é só passar por baixo de alguns bloquinhos, que a linha mais grossa segura bem o seu ponto. Então, esse é o resultado que você vai ter. Vai ter uma carreira de triângulos, a segunda carreira vai ficar intercalada com a de baixo. Se estiver fazendo um tapete ou um trabalho maior, é só a partir dessa ponta mais alta começar a fazer, fechar de novo, que você vai ter mais uma carreira de triângulo. Então, você vai fazendo a quantidade que você quiser. Terminou essa carreira fechando todos os triângulos, a partir da ponta mais alta, de novo, começa pelo centro, conta 5, 8, desce 8, você faz quantas carreiras você quiser. Agora, vamos para a nossa segunda cor. Então, vou pegar aqui um tom de marrom. Então, já bordamos aqui o contorno do triângulo. Agora, nós vamos fazer essa primeira carreira em tom, que no meu caso, um tom marrom. Então, vocês já perceberam que o Bargello ele é bem simples de bordar. Para quem é iniciante no bordado também, ele é um dos bordados mais simples, é gostoso de fazer.
Então, eu acho que muitas de vocês vão gostar. Quem ainda não conhecia, vai iniciar essa cor também, de baixo para cima. E você vai iniciar exatamente nesse encontro daqueles dois pontos que ficam unidos aqui, os dois bloquinhos ficam unidos no mesmo lugar. Tem esse espaço no centro aqui, ó, que você vai preencher ele. Então você sai no mesmo furinho da carreira de baixo, ó, de um bloquinho. Importante, o bargelo sempre fica unido. Os furinhos, ó, você sempre sai no mesmo furo do outro bloquinho. Todos os pontos eles ficam unidos. E nós vamos preencher esse espaço. Então também, ó, deixa o espaço atrás, vai fazer o arremate. Você pode perceber, ó, que você vai contar 5. 1, 2, 3, 4, 5, ó, sai exatamente no mesmo furo do outro bloquinho. E vamos preencher esse primeiro espaço ao lado desses dois blocos que já estão unidos. E do mesmo jeito, dois fios, sai no terceiro furo, conta 5 para cima, ó, sempre vai ficar no mesmo furo do outro bloquinho, quando você conta 5. Então, de novo, faz o segundo, sai no terceiro furo. Lembrando que quando você estiver fazendo outros desenhos, você vai seguir a quantidade de fios de cada bloco. Esse é um desenho mais simples, todos os bloquinhos têm dois fios. Mas dependendo do desenho vai ter mais. Aqui nosso grupo, para quem acabou de entrar no grupo, o primeiro vídeo, o vídeo 1, ele é um desenho em bargelo também. Então quem quiser na guia avisos, é só assistir ao vídeo 1. Tem um outro desenho, uma outra contagem também em bargelo, que eu acho que vocês vão gostar. Então aqui chegando, ó, já estou no final do desenho, então ele acompanha o triângulo. Cheguei aqui contando 5 de novo, 1, 2, 3, 4, 5, ele sempre encontra com outro bloquinho. Quando eu fizer o bloquinho de novo, saio no terceiro furo. E agora vamos começar a descer. Então sempre eu volto para o terceiro furo. Esse terceiro furo, ó, sempre é a metade aqui da altura do bloquinho anterior. E também vai fazer aqui até chegar ao final. E o último ponto, quando você bordar, ele vai encaixar naquele espaço também onde tem os dois bloquinhos que se encontram, igual nós começamos do outro lado. E assim você vai fazer em todos os triângulos. Sempre iniciando aqui do encontro onde tem os dois bloquinhos juntos, começa do furinho de baixo, conta 5 para cima, e vai fazer na parte de cima de todos os triângulos, você vai fazer utilizando essa cor. Aqui depois eu faço o arremate no final, também feito da mesma maneira, ou pegando as tramas, ou passando por baixo dos bloquinhos. Vou agora pegar a segunda cor. A segunda cor eu escolhi uma cor mais alegre. Então até agora eu utilizei tons de marrom, então para o meu bordado não ficar muito escuro, agora eu escolhi um tom de laranja, que vai realçar um pouco mais e não vai deixar o meu desenho muito escuro. A maneira de você fazer essa combinação é a mesma do vagonite. Você escolhe algumas cores mais escuras, outras claras, alguma que realce um pouco mais, seu desenho não ficar tão escuro. Então a maneira de fazer a combinação é a mesma do vagonite. Também bem simples para iniciar o encontro daquela carreira mais clara com a carreira que você acabou de bordar. De novo, você percebe, ó, temos dois bloquinhos unidos. Então, você vai começar do mesmo jeito, ó, de baixo para cima. Que você vai preencher esse espaço que ficou ao lado desses dois bloquinhos unidos.
Deixa o espaço atrás para fazer o arremate do mesmo jeito. No final, arremata do mesmo jeito que você arremata quando borda o final. E também a maneira de bordar é a mesma. Conta 5. Sempre 2 fios. Sai no terceiro. De novo, conta 5 para cima. 2 fios, sai no terceiro furo. Se você tem dúvida desse terceiro furo, quem conta em quadradinho, ele tem são 4 quadradinhos de altura. Então, quem conta em quadradinhos, ó, são 1, 2, 3, 4. Sempre 4 quadradinhos de altura. Quem conta furinho, sempre 5 furinhos de altura. Quando você volta para sair na metade, quem conta em quadradinhos, ó, você desce, ó, 2 quadradinhos. Ou 3 furinhos. Tem gente, cada uma tem uma maneira de contar. Tem gente no grupo que conta os furinhos, outras através de bloquinhos. Então, essas são as duas maneiras de você fazer a contagem. Então, ó, cheguei na parte de cima, ó. Quando você conta 5, você encontra sempre o bloquinho da carreira anterior que você fez. Então, você já percebe que, ó, ele é um desenho bem simples. Eu escolhi esse desenho porque, além de simples, ele tem um efeito muito bonito. E uma maneira de fazer o bordado na ponta desse desenho, aquela parte mais escura, é a parte que muda um pouquinho o nosso desenho. Então, eu escolhi ele para ensinar aquela parte mais escura. Então, aqui de novo, cada uma vai terminar até chegar aqui na ponta. E depois vai repetir esse mesmo desenho, começando da ponta, em todos os outros triângulos abaixo da carreira que você acabou de fazer. Então, terminada essa carreira, a próxima cor eu escolhi um salmão, porque como a última cor é uma cor muito escura, então eu escolhi uma cor bem mais clara antes dela, apenas para fazer a divisão entre ela e as outras carreiras com a cor média. Então, cada uma fazendo a sua combinação, como acha mais bonito. Então, agora escolhi uma cor mais clara, do mesmo jeito, continuamos com a mesma contagem. No intervalo aqui, ao lado daqueles 2 bloquinhos que ficam unidos, começa no mesmo furo de um dos fios do bloquinho de baixo. Então, o Bargelo, ó, ele fica sempre, ó, todos os pontos unidos. Então, é importante você sempre fazer o tamanho de 5 furos, sempre linha reta, para depois o seu bordado não ficar torto. Então, de novo, eu deixei um pedaço atrás para arrematar depois. Conto 5 furos, saio ao lado. Então, até agora, a mesma repetição. Sai no terceiro furo, conta 5 para cima, mais 2 fios nesse bloquinho. E também vai fazer esse desenho, subindo até descer e preencher esse espaço. Depois que você terminou essa terceira carreira, vamos para a cor mais escura. Aqui vai mudar um pouquinho o desenho. Ainda temos bloquinhos com 5 fios de altura, com 2 fios cada bloquinho. Só que você percebe, ó, que temos uma carreira, 2 e depois temos um bloquinho sozinho. Então, tem uma maneira de você fazer todo esse desenho sem precisar fazer carreira por carreira. Então, aqui, para iniciar, continua do mesmo jeito. Começa um furo abaixo, naquele intervalo, então tem os 2 bloquinhos que ficam unidos. Aqui eu estou deixando, não estou fazendo os arremates, vou fazer depois no final. Conta 5 furos, faz um bloquinho de 2 fios, sai no terceiro furo, de novo, mais um bloquinho, 5 de altura. No segundo fio você sai no terceiro furo,
Então, por enquanto, ó, você repete o mesmo jeito que você fez nas 3 carreiras anteriores. Ó. Sobe até o máximo, até chegar na ponta do desenho e começa a descer. Então, aqui contando 5. Volto pro terceiro furo. Então, o terceiro furo, ó, sempre contando o último bloquinho que você bordou. De novo, conta 5 furos. Então, eu cheguei ao final da minha carreira. Só que eu ainda tenho espaço para bordar, então a gente vai continuar bordando com essa linha. Então, do mesmo jeito, quando a gente fez o canto, nós passamos por baixo, nós vamos passar por baixo aqui também. Porque você tem que voltar exatamente no mesmo furo da carreira ao lado, ó. Então, você vai para o avesso, vai passar por baixo da sua linha, essa última linha que você bordou. E vai sair com a sua linha no furo ao lado. E agora você vai começar contando 5 para descer o seu desenho. Então, sempre 2 fios por bloquinho. Quando chega no segundo, você sai no terceiro furo. Cheguei aqui na parte mais baixa do desenho. De novo, sai no terceiro furo. Você percebe que sempre você encontra no mesmo furo do que você já tem linha. De novo, 1, 2, 3, 4, 5 de altura. E agora, ó, só falta o centro para fechar. Só que a minha linha está desse lado. E o centro, ó, eu preciso chegar aqui. Então, do mesmo jeito, eu vou fechar. Preciso chegar desse lado, nesse furo aqui, para começar o outro ponto. Então, do lado avesso, ó, a minha linha está aqui, ó. E eu preciso chegar aqui. Então, você passa por baixo da linha. E entra aqui onde você precisa. Vai de novo, conto 5. E fecha o segundo fio do último bloquinho. O arremate também, se for linha grossa, passa por baixo de alguns bloquinhos e fios. Se for linha fina, só passar por baixo de algumas tramas pelo lado avesso. E o resultado que você tem é esse. Então, o efeito que você tem com a linha fina e com a linha grossa é um efeito bem diferente. O contraste de cor também muda bastante, ó. São as mesmas cores que eu utilizei. Só que quando você utiliza com a linha dupla ou a linha mais grossa, você tem um efeito, um contraste de cor bem mais bonito, realça muito mais o desenho. Então, aqui você já consegue perceber a diferença entre a linha fina e a linha grossa. Ó, o contraste de cor, como fica diferente. Tem linha mais grossa ainda que essa, que eu utilizei a linha dupla. A mesma linha dessa, só que passando 2 vezes no mesmo furo. Só que se você usar uma linha ainda mais grossa, você consegue que o seu tecido não apareça entre os fios. O avesso, ó, também fica bem legal. Você não consegue ver os arremates. O que você enxerga quando esse desenho faz um zigue-zague é aquela passagem de linha, quando você conta os 3 furos para começar um outro bloquinho. Então, ele forma esse risquinho aqui, por causa daquela passagem de contar os 3 furos de um bloco para o outro. Então, quanto mais grossa a linha, menos vai aparecer o seu arremate do lado avesso. Então, esse foi o nosso bordado de hoje. Um barrado em bardelo. Espero que tenham gostado. Eu aguardo curtidas, comentários, quero ver fotos dos trabalhos de vocês, onde cada uma utilizou esse modelo, que cores cada uma escolheu. Espero que tenham gostado e até nossas próximas aulas.